Um outro caminho para vivenciar o silêncio no dia a dia recorre ao ritual. Segundo os gregos, os rituais estabelecem um espaço de tempo e um lugar sagrados. Sagrado é aquilo que está desligado do mundo, aquilo sobre o que o mundo não tem poder algum. No ritual, eu encontro, em meio ao tempo, algo que o tempo não pode conter. O tempo pertence a Deus e também a mim. No tempo, estou plenamente comigo e com Deus. O ritual funciona como uma saudável suspensão do tempo, que me traz ao contato comigo mesmo e com minha realidade mais profunda. Ali não tenho mais que lidar com o mundo e seus problemas. Na verdade, tudo silencia, e naquele silêncio dirijo-me ao meu próprio âmago. Mesmo quando o ritual dura só uns poucos instantes, ele me conduz diariamente ao silêncio, a um espaço onde a inquietude fica para trás. Em tais condições, eu alcanço o silêncio. Outra imagem para o ritual é: os rituais fecham uma porta e abrem outra. Quando cai a tarde, a porta do trabalho deve ser fechada, de modo que possa ser aberta a porta do lar e da família. Se carrego a tensão do trabalho para casa, nunca terei sossego. Muita gente não consegue fechar a porta do trabalho. Mesmo em casa, continuam ligados a ele. Falando por imagens, pode-se dizer que essas pessoas estão sempre de passagem. Mas isso não faz bem ao corpo nem à alma. Quem está sempre de passagem nunca chega a si mesmo. Precisamos fechar portas para abrir outras, pelas quais entremos nos domínios do silêncio. Os rituais nos possibilitam fechar as portas dos domínios do tumulto generalizado. Só assim podemos estar plenamente lá onde somos, de fato, nós mesmos. Precisamos de espaços fechados para chegar ao espaço do silêncio interior. Agora vou descrever algumas formas de ritual matutino e vespertino, que no começo e no final do dia colocam-nos em contato com nós mesmos e com o silêncio. Uma boa forma de ritual da manhã e da tarde é estabelecendo 25 minutos de meditação, sentar com a prece de Jesus ou uma determinada imagem na mente, mantendo a atenção na respiração. Muitas pessoas, porém, não encontram tempo para meditar de manhã e à tarde estão cansadas demais para fazê-lo. Mas mesmo com rituais rápidos, podemos chegar ao sossego. Uma forma simples de ritual consiste num procedimento programado, que não concentra apenas o corpo, mas também os pensamentos, de tal modo que eles cessam devagar de um lado para outro. 2 procedimentos específicos podem servir como ritual da manhã. Um deles é a postura da oração, que consiste em erguer os braços e mãos, abrindo-os em forma de uma grande concha. A postura da oração foi certamente a postura correta da prece na igreja primitiva, como demonstram muitos desenhos encontrados nas catacumbas. Nessa postura, eu abro o céu sobre a minha vida, agradeço a Deus pelo novo dia e sinto a vastidão na qual Deus me introduz. Mas também penso nas pessoas entre as quais eu vivo. Também para elas, para quem o céu costuma parecer bastante oculto, eu posso abrir o horizonte, para que ele se torne claro em suas vidas, para que, em meio a seus tumultos, possam conhecer Deus. E nessa postura, eu constato que hoje, em meio à vida que levo neste mundo, posso registrar o indício de que o céu se abre sobre os homens, e eles se lembram de Deus, que os acolhe. O outro gesto aplicável ao ritual da manhã é a postura da bênção, que consiste em erguer as mãos e, em vez de levá-las ao alto, como na postura da oração, dirijo-as para a frente.
e deixo que, através de minhas mãos, a bênção de Deus jorre sobre a humanidade, pela qual tenho apreço, com a qual eu vivo, com a qual trabalho. Após esta bênção, eu percebo uma diferença nas pessoas com que deparo hoje, pois as encontro abençoadas. Quando me desentendo com um colega, normalmente é porque estou perturbado, o que dificulta o contato. Mas se já o tiver abençoado internamente, posso encontrá-lo sem receio, e posso ficar tranquilo quanto às pessoas que abençoei, conforme ocorre quando os pais abençoam seus filhos. Eles não precisam ficar controlando os filhos o dia inteiro. Na verdade, podem confiar que eles seguem seu caminho sob a bênção de Deus, que os protege continuamente. Entretanto, eu não envio a bênção de Deus somente aos homens, mas também aos locais onde vivo e trabalho, ao lugar onde fica a minha morada e aos meus setores de trabalho. Após estas bênçãos, eu sinto esses domínios transformados. Muitas pessoas sentem bem nitidamente em seu apartamento ou escritório algum vestígio de um conflito ou atmosfera ruim do dia anterior. Quando libero a bênção de Deus sobre um lugar em tais condições, é como se eu estivesse entrando num outro ambiente. Eu entro num lugar abençoado, cheio de amor de Deus e não mais das emoções humanas negativas. Num ambiente abençoado, eu posso respirar com alívio. Ali me sinto livre. Num ambiente cheio de tensões, pelo contrário, minha respiração fica abalada e não me sinto bem. Também, para o entardecer, há 2 procedimentos aplicáveis a um ritual rápido, capaz de nos levar ao sossego. O primeiro consiste em colocar as mãos à frente, na forma de uma concha. Eu seguro nas mãos e entrego a Deus tudo o que produzi hoje com elas. A mão é uma imagem do meu trabalho, do qual, com este gesto à tarde, eu me desligo, entregando-o para Deus, para que Ele o transforme numa bênção para mim e para aqueles para quem trabalhei. Retenho na mão também as pessoas com as quais tive contato hoje, e sinto em minha mão o presente que Deus me deu neste dia, em forma de capacidade, encontro, experiência, conhecimento, e agradeço a Deus pelo dia de hoje. Temos com frequência a impressão de que o dia passa por nós, como se escapasse entre nossos dedos. Com a postura da concha, eu retenho Deus no meu dia e o entrego a Deus. Assim, dispersão e dissolução dão lugar à unidade, e meu dia se recompõe. Muitas pessoas não conseguem adormecer bem à noite, porque não se desligaram do dia, porque não se distanciaram de tudo que as tumultuou. O ritual das mãos abertas não garante que adormecerão bem, mas muito ajuda a entregarmos o nosso dia nas mãos de Deus e assim colocarmos-nos a uma boa distância do que se passou hoje conosco. Podemos nos entregar confiantes às boas mãos de Deus. Minhas mãos me fazem lembrar as ternas mãos de Deus, que me acolhem à noite, nas quais posso me abrigar. E nisto, posso também imaginar que Deus escreveu seu nome em minha mão, e o meu na dele. Assim minhas mãos me fazem ver que estou em Deus e Deus em mim. No outro gesto aplicável ao ritual da tarde, eu cruzo os braços sobre o peito. Para mim, um plano de fundo para esta postura é uma expressão do teólogo e psicólogo holandês Henri Nouwen, que se tornou importante. Ele disse certa vez que muitas pessoas se queimam porque deixaram aberta a porta do seu forno. A vida espiritual, porém, determina que se feche a porta e guarde-se o fogo interno, a ardência do Espírito Santo.
Quando, ao entardecer, cruzamos as mãos sobre o peito, é como se estivéssemos fechando a porta para proteger o espaço interior, o espaço sagrado em nós, de modo que o fogo interior do Espírito Santo possa consumir dentro de nós tudo o que está queimado, seco e frio, e nós sintamos o calor interno do Espírito. Praticando esta postura, encontramo-nos suavemente com nós mesmos. Recebemos o toque do oposto, e assim, cremos que o amor de Deus penetra em todos os opostos de nosso corpo e nossa alma, aquecendo-os. Podemos associar esta postura também a outras imagens. Eu cubro o espaço sagrado que existe em mim, ao qual o mundo não tem acesso, no qual os homens, com suas pretensões e expectativas, opiniões e críticas, não podem entrar. Eu protejo o local onde ninguém me pode atingir, nem mesmo os meus próprios pensamentos e emoções, meus medos e apreensões, minhas autoavaliações e autoacusações têm qualquer acesso a esse espaço interior, nem os sentimentos de culpa, que frequentemente me roubam a paz, têm lugar lá. Eu não preciso fabricar esse lugar do silêncio em mim. O silêncio já existe em mim. O espaço onde o mundo se cala já está em mim. Lá, no espaço do silêncio, é onde Deus reside em meu ser. Lá mora o Cristo em meu ser. E lá, onde está o Cristo, eu sou livre. Lá ninguém tem autoridade sobre mim. Lá, onde está o Cristo, estou salvo e completo, e entro em contato com meu ser verdadeiro. Lá sou totalmente eu mesmo, sou todo autêntico. A expressão bíblica Reino de Deus também significa esse espaço que há em nós, onde Deus comanda. Se Deus comanda em mim, estou livre do poder do mundo. Uma outra imagem mostra esse espaço interior como o espaço onde mora o mistério. As palavras alemãs Geheimnis, mistério, e Rein, lar, associam-se a Heimat, pátria, origem. No lar, eu posso relaxar e ficar à vontade. Estou em casa. Por outro lado, a origem começa nos domínios do mistério. Quando, ao entardecer, eu protejo meu espaço do mistério. Posso estar comigo mesmo em casa. E mais ainda, posso encontrar a origem em mim, porque o mistério reside em mim. Assim, encontro a paz. Quando, ao cabo de uma palestra, convido os ouvintes a se levantar e cruzar as mãos sobre o peito, geralmente se estabelece um silêncio magnífico. Quando mais de 1000 pessoas silenciam ao fazer este gesto, e ninguém tosse, todos se sentem profundamente unidos. Mas quando alguém tosse ou pigarreia, percebe-se claramente que este não consegue suportar o silêncio. Em meio a tal silêncio, em meio àquele espaço interno do silêncio, eu pronuncio a antiga prece vesperal e sempre torno a constatar como aquelas palavras de mais de 1600 anos tocam ainda hoje os corações. Visitai, Senhor, esta casa e afastai as ciladas do inimigo. Nela habitem vossos santos anjos, para nos guardar na paz, e a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Cada um deve descobrir por si que rituais da manhã e da tarde lhe são mais adequados. Aqueles que levem cada um ao contato com seu próprio ser. Aqueles com que possamos começar bem pela manhã e concluir bem ao entardecer. As pessoas vêm percebendo cada vez mais a necessidade de um ritual que nos reserve um momento sagrado, que nos pertença e no qual ninguém possa interferir. Antes, vivíamos na sensação de que toda a nossa razão de viver vem de fora. Estávamos sempre na dependência de alguma expectativa. Os rituais
nos dão a sensação de que vivemos por nós mesmos, sem precisar que nada nos cause vida, e levam-nos ao encontro com o nosso ser. 1 ou 2 vezes ao dia, pelo menos, eu tenho a sensação de estar, naquele exato momento, em total harmonia comigo mesmo, em silêncio, para em seguida sair daquele silêncio e enfrentar novamente a confusão do dia. Muitas vezes, o silêncio obtido no ritual da manhã me acompanha em meio à turbulência do correr do dia. E assim, o dia não tem poder algum sobre mim. Na verdade, eu mesmo dou forma ao dia, compondo-o com o silêncio interior que emerge do meu íntimo. Rituais que conduzem ao silêncio não são bons somente nos horários da manhã e da tarde. Também durante o trabalho, podem ser úteis alguns intervalos de prática simples. Eu posso, por exemplo, antes de uma reunião, praticar um ritual rápido, preparando-me internamente para a reunião. Eu posso antecipar com um curto ritual um entendimento com colegas ou uma reunião de equipe. Os rituais fecham uma porta e abrem outra. Quando a porta da fala dispersiva é fechada, pode abrir-se a porta para uma conversação intensa. No decorrer do dia, sempre precisaremos desses intervalos de recuperação, que nos trazem de volta a nós mesmos e ao nosso silêncio interno, para que não embarquemos na correria diária que nos persegue.